Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições bíblicas de Escola Dominical neste primeiro trimestre de 2021. Na aula de hoje, currículo dos jovens, não é? Aqui agora, currículo dos jovens, porque nós ministramos também a lição para os adultos, mas aqui currículo dos jovens. Estamos estudando durante este trimestre sobre a oração, um assunto muito importante. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 9, do dia 28 de fevereiro de 2021. O título da lição é a oração do fariseu e a oração do publicano. Uma parábola que Jesus contou. E Jesus usava parábolas como recursos didáticos para expressar uma verdade espiritual. Então, nesta oração, nesta parábola que Jesus conta, a gente vai aprender sobre dois contextos distintos, diferentes e paradoxais de oração. E é claro que nós vamos perceber a importância de orarmos como fariseu. Aliás, desculpa, de orarmos como publicano. Então, como fariseu pega muito mal. Orarmos como publicano e não como fariseu. É interessante quando Jesus conta esta parábola, porque Jesus propõe um paradoxo. Porque o fariseu era o doutor da lei. Então era um homem religioso, era um homem que se dizia praticante da lei. O publicano não. O publicano era cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade, porque cobrava imposto, né? Era um homem a serviço de Roma, cobrando imposto, muitas vezes dos seus próprios compatriotas. Zaqueu, por exemplo, era publicano. Mateus, discípulo de Jesus, também era publicano. Então eles eram rejeitados, eram estigmatizados. Na cabeça da sociedade judaica, todo publicano era ladrão. É como se fala hoje, né? Ah, todo político é ladrão. Não é? Claro que a gente sabe que não é. A gente conhece, eu pelo menos conheço, alguns políticos que são honestos, que nunca se envolveram em escândalos. Embora uma grande maioria, sim, a gente sabe, infelizmente. Né? Mas os publicanos eram assim estigmatizados. Aí Jesus já está propondo um paradoxo entre a oração do fariseu, um homem religioso, e a oração do publicano, um homem estigmatizado pela sociedade. E quem já conhece essa história, quem já leu o texto, sabe que a oração que foi recebida foi a oração do publicano e não a do fariseu. Mas, vamos lá. Texto do dia. Lucas capítulo 18 e versículo 14. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Provérbios nos diz que a humildade precede a honra. Então, aqueles que querem ser honrados precisam manifestar a humildade. É claro que humildade a gente nunca é humilde o suficiente. E eu até falo que quem é humilde nunca fala que é humilde. Eu brinco e falo que tem gente que é tão humilde, que tem orgulho da sua humildade. Toda vez que você encontrar com alguém, que você perguntar para ele assim, irmão, você é humilde? Ele fala, rapaz, graças a Deus, sou humilde demais da conta. Pode saber que ele não é. Porque quem é humilde, tem humildade até para falar que é humilde. Se você perguntar para um humilde assim, você é humilde? Ele vai perguntar, rapaz, eu estou procurando ser. Pode saber que tudo indica que o cara é humilde. Pode até ser que não seja, mas tem uma boa indicação de que seja. Agora o humilde, que falta falar, eu estou escrevendo um livro, 10 passos para a humildade, aprenda a ser humilde comigo. Então, pode saber que o sujeito não é humilde. Uma coisa é certa. O que Jesus disse é que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Tiago também fala sobre isso, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, capítulo 2, nos dá o exemplo de Cristo. Fala que Jesus se humilhou, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, sendo achado na forma de servo a si mesmo, se humilhou até a morte de cruz, e diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente.
Todos aqueles que querem ser exaltados devem ansiar ser exaltados por Deus. E para ser exaltados por Deus, nós temos que nos humilhar. Síntese da lição. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações destes personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados, ok? Vamos à leitura bíblica. Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14, que nos diz o seguinte: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si. Ó, Jesus já está falando para as pessoas certas, né? Olha, para quem que Jesus vai contar a parábola? A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esse é o grande problema de quem acha que é bom, que despreza aquele que ele acha que é ruim. Ele estabelece um padrão. Eu me lembro, um dia participando de uma reunião, que uma pessoa falou assim: nós que somos fortes na igreja, temos que suportar os mais fracos. Eu falei, qual o parâmetro que a pessoa... É claro que João fala que nós somos mais fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. Mas quando João está falando sobre isso, João está... Aliás, até não foi isso que eu ouvi o camarada falar. João está falando que nós precisamos entender que aqueles que estão enfrentando fraquezas que nós não enfrentamos, nós devemos suportar as fraquezas deles. Assim como aqueles que veem em nós fraquezas que eles não têm, devem suportar as nossas fraquezas. Mas, enfim, o que o camarada falou foi o seguinte: nós precisamos tratar bem até os menores da igreja. Aí eu fiquei pensando, ele está falando menores, não é menor em situação física, de criança, não. Eu fiquei pensando, qual é o parâmetro que o sujeito utiliza para julgar quem é menor e quem é maior? Quer dizer que ele está estabelecendo que ele é maior porque tem alguém menor do que ele? Qual é o parâmetro que nós usamos para estabelecer quem é mais humilde ou quem é menos? Quem ama a Deus mais e quem ama a Deus menos? Quem é mais crente e quem é menos crente? Não somos nós que julgamos isto. E geralmente essas pessoas que confiam em si mesmas, geralmente desprezam as outras pessoas. Porque elas acreditam que são tão boas que tem sempre gente pior do que elas. Então, Jesus começou a contar essa parábola para uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus começou a contar. 2 homens subiram ao templo a orar. Em princípio, todo mundo igual. 2 homens. Aí Jesus diz, um fariseu e outro publicano. Bem, peraí, então já existe uma diferença grande entre um e o outro. Aí Jesus fala sobre a oração do fariseu primeiro, de propósito. Estando em pé, o fariseu orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu. A própria descrição do texto já dá para a gente imaginar a arrogância do sujeito. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Quer dizer que os dois estavam no templo ao mesmo tempo. A parábola de Jesus conta isso. Então o fariseu está olhando, orando, falando da sua grandeza, e já na sua oração ele olha para o publicano e fala da miséria do publicano. Olha as atitudes desse fariseu: jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esse é o top, né? O camarada top. Aí vem agora o publicano. Porém, o publicano, estando em pé, de longe, ele nem se aproximava muito das pessoas, ele reconhecia a sua miséria, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Ele tem um sentimento de que ele nem merece estar ali naquele lugar, mas batia no peito. Esse batia no peito aqui não é com orgulho, com arrogância. Esse batia no peito aqui demonstrando a sua miséria, como que dizendo, eu não sou nada. Batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos,
Aí Jesus, olha, a oração do publicano é uma oração longa. Aliás, a oração do fariseu é uma oração longa. A oração do publicano é uma oração curta. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus diz: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O importante é que desta narrativa não é a oração que se faz, é a justificação que se recebe. O importante da nossa vida não são as palavras que nós usamos na oração, é o resultado que nós alcançamos por orar. Pronto. Os dois subiram. Um fala bonito, um se justifica, um não vê suas falhas e desce sem ser justificado. O outro que chega sabendo dos seus pecados e faz uma oração rápida. Ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Desceu justificado. Pronto. Primeiro ponto, a oração do fariseu. Aparência de santidade. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Se tem uma coisa que tem sido catastrófico para a vida cristã de muitas pessoas, é isso aqui, ó, aparência de santidade. Nós aprendemos a viver uma santidade muito visível. É claro que a santidade, ela se manifesta visivelmente, mas ela não pode ser uma santidade aparente. Tem gente que acha que ser santo está ligado ao tipo de roupa que ela veste, está ligado a uma pseudo-postura cristã que ela tem. É só uma aparência. Na verdade, não tem envolvimento. A essência não é aquela.
É esse fariseu. Esse camarada é doutor da lei, é um praticante da lei. É um camarada que se julga bom, mas a essência dele se manifesta. Não tem jeito, meus irmãos, não tem jeito, meus amigos. A essência sempre se manifesta, porque a essência fala daquilo que nós verdadeiramente somos. Então o fariseu só tinha uma aparência de santidade. Segundo parágrafo, a glorificação do eu. Ele se achava. Esse fariseu, ele se achava. Eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, eu não sou como esse publicano aí. Tem gente que é assim. Irmãos, tudo que a gente faz, a gente ser honesto, a gente ser sincero, a gente ser fiel, a gente dar o dízimo, todas estas coisas que algumas pessoas apresentam para justificar a sua santidade aparente, não são nada mais, nada menos do que as nossas obrigações na vida cristã. Olha, pastor, mas eu sou honesto. Tá, e daí? Você quer receber o Grammy por ser honesto? Você quer receber o Prêmio Nobel da Paz por ser honesto? Ou você quer simplesmente ser honesto porque é uma obrigação social? O que esse fariseu está fazendo para justificar a sua atitude, esta glorificação do eu que ele está fazendo aqui, não é nada mais, nada menos do que a sua própria obrigação. Ah, mas tem muita gente que não é, problema de quem não é. Hoje, as virtudes que deveriam ser virtudes já esperadas na sociedade, pela falta delas, pela manifestação da falta delas, parece que são virtudes que estão assim individualizando pessoas e colocando as pessoas quase que num oratório, quase que num pedestal de santidade que não deveria estar. A verdadeira santidade, a primeira coisa que a santidade de Deus faz em nós, nos fazer reconhecer a nossa miséria. Lê depois Isaías capítulo 6, quando Isaías foi tocado pelo querubim, com a brasa viva, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a primeira coisa que acontece quando nós somos tocados pela santidade de Deus é reconhecer a nossa miséria. Ele até reconhece a miséria do povo também. Vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. O problema é que tem gente que quer ver a impureza do povo primeiro para depois ver a dele. E quando a santidade de Deus nos toca, a primeira coisa que acontece é ver a nossa impureza. Aí depois que a gente vê a nossa impureza, a gente até consegue ver nitidamente a impureza do povo também. Até porque, se nós vemos a nossa impureza primeiro e depois a do povo, isso quer dizer que nós estamos no meio do povo, então a impureza do povo tem participação daquilo que nós somos. Então nós reconhecemos a nossa dificuldade e clamamos a Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Será humilhado. Simples. Simples. O fariseu desceu sem ser justificado. Na parábola de Jesus, eu tenho certeza que para essas pessoas que Jesus começou a contar a parábola, até porque Jesus começou a contar a parábola para uns que confiavam em si mesmos. Na mentalidade dessas pessoas, quando Jesus falou que tinha um fariseu e um publicano orando, eu imagino que eles pensaram: ih, esse publicano vai perder disparado. Então o fariseu que vai ser o que vai sair bem nessa história. Quando Jesus finaliza a parábola dizendo, Jesus nem fala o que aconteceu com o publicano, ele só diz o seguinte, nem fala o que aconteceu com o fariseu, ele só diz o seguinte: o publicano desceu justificado, o fariseu não. E pronto, Jesus travou a mente desses que gostavam de justificar-se a si mesmo. Porque aquele que se exalta, ele é humilhado. Segundo ponto da nossa lição. A oração do publicano. A oração do publicano. Primeira coisa que o publicano faz é dizer: eu sou pecador. Uma coisa que nos chama a atenção, e o comentarista coloca aqui, que assim como o fariseu, o publicano também orava sozinho, porém por um motivo muito diferente. Primeira coisa que ele reconhece: eu sou pecador. Isto é o que nós somos. Uma das grandes virtudes do ser humano
é reconhecer aquilo que ele é. Eu ensino que nós precisamos de 3 coisas ao nosso respeito. 3 coisas ao nosso respeito. Não esqueça disso, por favor. Nós precisamos de 3 coisas ao nosso respeito. Primeiro, conhecer os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Precisamos. Cada um de nós tem que olhar para si, você tem que olhar no seu olho no espelho, eu fazer o mesmo, e reconhecer os meus defeitos. E é bom quando a gente reconhece os defeitos da gente, porque todo defeito meu que eu não reconhecer, alguém vai ter que apontar para mim. E não é legal quando as pessoas apontam os defeitos da gente. Eu sei que isso não é bom. Mas quando os nossos defeitos também são apontados por amigos, isso é um privilégio, porque nós temos oportunidade de conhecer um defeito que talvez nós não estávamos vendo e mudar isso. Então, eu preciso conhecer primeiro os meus defeitos, as minhas fraquezas. Segundo, eu preciso conhecer primeiro as minhas qualidades, a minha força. Eu preciso conhecer os meus pontos fortes. Eu preciso conhecer as minhas qualidades. E terceiro, eu preciso estar satisfeito com a pessoa que eu estou me tornando. Ou seja, os anos vão passando e eu preciso estar satisfeito. Estar satisfeito não é estar conformado. Estou bem, não preciso evoluir mais, está ótimo. Não, eu preciso conquistar mais, mas eu preciso estar satisfeito. No que a vida está me transformando. Até porque a vida me transforma naquilo que eu permito. Então eu preciso estar satisfeito com a pessoa que eu estou me tornando. Por que dessas 3 coisas eu falo que a gente tem que conhecer primeiro os nossos defeitos e não as nossas qualidades? Por que não primeiro conhecer as nossas qualidades? Porque talvez um dos nossos defeitos seja não compreender os nossos defeitos. Então, quando eu aprendo a conhecer os meus defeitos, se um dos meus defeitos for não compreender os meus defeitos, e eu estou aprendendo a conhecer os meus defeitos, eu vou mudar isso. Assim era esse publicano. Ele não tinha essa dificuldade. Ele sabia conhecer os seus defeitos. A primeira coisa que ele faz diante de Deus é reconhecer uma coisa. Eu sou pecador. Pronto. Segundo parágrafo. Aliás, até antes do segundo parágrafo, ele clama: tem misericórdia de mim, pecador. Que oração rápida. Que oração rápida. E esta oração, eu grifei isso aqui na lição, esta oração, quando ele diz, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, eu achei linda essa abordagem do comentarista. Esta oração dava ênfase em 3 verdades. Primeira, eu sou pecador. Segunda, mereço o castigo. Terceira, imploro o perdão. Que coisa magnífica, né? Essa oração dava ênfase em 3 verdades. Eu sei quem eu sou. Eu não estou aqui para enganar o Senhor. Não adianta a gente chegar diante de Deus querendo enganá-lo. Ele nos conhece. Eu sou pecador. Quando eu reconheço que eu sou pecador, eu também sei que eu nem merecia estar aqui. Eu merecia já estar morto, estar no inferno, porque eu mereço o castigo. Mas tem uma coisa, já que eu estou aqui, eu imploro o seu perdão. O que é implorar? É pedir com insistência. É derramar a sua alma ao fazer este pedido. Segundo parágrafo, justificados por Deus. Justificados por Deus. Quem saiu dali justificado foi o publicano. O publicano, ao ouvir falar das verdades divinas, sentiu seu coração arder. A consciência o acusava de seus pecados e o levava ao incômodo crescente. Era preciso fazer algo. Ele entendia que era preciso fazer algo porque ele conhecia os seus pecados. O fariseu não. Como o fariseu não conhecia os seus pecados, ele acreditava que não precisava fazer nada. O reconhecimento de sua condição, de sua verdadeira condição, foi o que levou o publicano a alcançar a justificação. O que você precisa para alcançar a justificação? Todos os dias, o que eu preciso? Todos os dias, reconhecer a minha condição de pecador. Só isso. Quando reconhecemos a nossa condição de pecador, nos lançamos diante de Deus, suplicando o seu perdão, automaticamente alcançamos a justificação que tanto precisamos. Meus queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que participam conosco aqui desta aula. Que esta lição sirva de um parâmetro para a nossa vida. Que nós possamos sempre assumir a conduta como este publicano, que reconhece os seus pecados,
sabe da condenação que merece, mas que suplica o perdão de Deus, porque nós vamos alcançar todos os dias e ser justificados pela presença de Deus na nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e te prospere em tudo. E até a próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.